15 minutos faltando agora para as 8 horas da manhã, é hora da entrevista do dia e hoje a gente recebe aqui nos estúdios da Demais FM para a entrevista do dia Johnny Fusinato Franzon, extensionista rural de Itaiópolis. Johnny, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Demais News. Bom dia a todos. Johnny, vamos começar falando então de um assunto bastante importante para quem está nos ouvindo agora na área rural, na região de Itaiópolis, Papanduva, Mafra, toda a região aí que a gente faz a cobertura no Planalto Norte de Santa Catarina, falando sobre o giro da safra. Eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte qual é o diferencial de metodologia que traz aí para fazer a previsão da safra de grãos. Esse projeto ele foi trabalhado junto com o Sicob, né, um projeto conjunto, Sicob e Epagri-Cepa, conduzido aqui nas regiões que a gente tem no estado, né, especificamente no Planalto Norte, nos municípios que são os maiores produtores da região toda. Lógico, a gente tem produção em quase todos, mas a gente acaba direcionando para alguns municípios. Essa metodologia, ela prevê, inclusive ela já foi gerada pela Epagri através de um boletim técnico feito com experimentação, né? E essa metodologia, ela prevê coleta de alguns pontos dentro do Planalto Norte, né, de áreas de soja, e dentro de cada município há um número, né, X de amostras, né? Por exemplo, Mafra tem 12 pontos, Itaiópolis foram 9 pontos, Canoinhas 8 pontos, né, 8 lavouras, né? A gente chama de pontos, mas são lavouras, né, que a gente coleta, e lavouras dos mais diferentes tamanhos. Então, lavouras variando desde 5, 6 hectares até 300, 400 hectares de lavouras que foram coletadas. Então, para a gente ter uma boa distribuição de tamanhos e de lavouras, para não dizer que às vezes foi mal coletado, porque o tamanho era muito pequeno, era muito grande, né? Então, para a gente poder distribuir isso dentro do Planalto todo. E essa metodologia, ela prevê coletas de plantas, contagem de plantas, plantabilidade, que é fica complicado a gente explicar, porque é um pouquinho demorado para a gente explicar o que é esse termo, mas são coletas que são relativamente demoradas para se fazer, para a gente chegar o mais próximo, né, com uma coleta que a gente coleta poucos pontos dentro de uma lavoura, para a gente chegar o mais próximo possível do que é a produtividade real daquela lavoura, né? E isso vai servir para qual finalidade? Ela vai nos servir para definições de políticas públicas estaduais, definições de algumas coisas que nós teremos que trabalhar como extensão rural. Teremos que trabalhar, por exemplo, com regulagens de máquinas, né, novas cultivares que são mais produtivas na região, e também, principalmente que a gente está tendo nos últimos tempos, muitos eventos climáticos que estão nos causando perdas em várias lavouras. Isso nós estamos falando em milho, em soja e tudo mais, né? Então, essa metodologia, ela busca isso, a gente tentar antecipar um pouco, porque a produtividade real, a gente muitas vezes só acaba descobrindo lá no mês de maio, junho, né? Então, a gente procura tentar antecipar um pouco isso para poder conseguir desenhar o resto do ano até a próxima safra, né? Porque, por mais que possa parecer que está longe, né? Agora em março, abril, está longe lá para a próxima safra, mas não está muito próximo. Então, tem todo um planejamento, uma organização de coisas que a gente tem que fazer para a próxima safra. Johnny, há um tempo atrás, aqui no Planalto Norte de Santa Catarina, o giro do milho, né, foi palco. E agora a gente está aí com o giro da soja. Eu gostaria que tu falasse o porquê da escolha dessas culturas. Tá. O milho e a soja aqui na região, principalmente como lavouras e grãos, né? É lógico, a gente tem outras culturas também aqui muito representativas na região, como o tabaco e tudo mais, mas falando em culturas de caráter alimentar, são as principais culturas que nós temos na região, né? Tanto é que o milho, o Planalto Norte é bastante representativo, né, no estado, né? Mas a soja, o Planalto Norte é a principal região produtora do estado de Santa Catarina. Ele tem a maior área plantada do estado de Santa Catarina, fica no Planalto Norte catarinense. Hoje a nossa estimativa é que nós tenhamos em torno de 171 mil hectares de soja plantada na região.
com uma produção aí estimada em 586 mil toneladas, né, para o Planalto Norte. Mas, pelo que a gente viu nessas amostras que a gente fez, eu acho que o número a área, eu acho que não vai alterar, mas a produção eu acho que vai alterar. Porque a gente está tendo algumas produtividades muito interessantes nessas coletas que nós realizamos no campo aí. Então a surpresa é positiva. Bem positiva, muito positiva. Outra situação, como é que vocês selecionam essas propriedades, Johnny? A Epagre Cepa, que é o centro de socioeconomia da Epagre, que é um dos setores que a gente tem dentro da empresa, ela faz um mapeamento dentro da região, que ela coleta pontos via satélite, onde são quadros de 1.000 por 1.000 metros, 1.000 por 1.000 metros, né? Em que tenha mais de 50% dessa área ocupada por soja. Ela traz esses vários pontos dentro da região e daí a parte estatística do CEPA faz uma definição do número da amostra, né? Então, por exemplo, foram coletados muitos pontos desses dentro da região e a estatística nos disse que 50 pontos seriam suficientes para a gente fazer uma boa amostra dentro do Planalto Norte. Então, foram distribuídas 50 amostras, baseado no tamanho das áreas que os municípios têm plantadas, né? Então, por que Mafra teve 12 e Itaiópolis teve 9, né, pontos coletados? Por quê? Porque Mafra são 34 mil hectares de soja plantada e Itaiópolis são 22 mil hectares. Então, para a gente poder ter amostragens conforme o tamanho das áreas plantadas. Então, foram coletadas na região do Planalto 50 amostras no total. E qual que é a importância da coleta desses dados, Johnny? A importância, assim, é que até o momento, vamos dizer, uns 2 ou 3 anos atrás, o levantamento de produtividade, né, que a gente tinha, ele era bastante subjetivo, porque ele era uma pessoa da Epagre, que é vinculada ao CEPA, que é esse órgão que eu comentei, entrava em contato com o pessoal das cooperativas, as cerealistas da região, né, que nós temos várias aí, e daí era uma questão de uma conversa. Então dizia, perguntava de tal produtor quantos sacos de semente de soja ele comprou e quantos sacos de semente de soja ele entregou. Então era uma informação muito subjetiva, né, porque às vezes esse mesmo produtor ele comprava um número X de semente, mas ele entregava em 2 ou 3 lugares diferentes. Então não tinha uma produtividade concentrada, né? Já nessa metodologia, o que ocorre? Como a gente levanta a produtividade e a gente sabe o tamanho da área que esse produtor tem, né, e o tamanho da área que todo o Planalto Norte também tem plantado de soja, então é só pegar a produtividade calculada, multiplicar pela área plantada e eu tenho a produção do Planalto. Então, isso, lógico, não vou dizer que é exato o número, mas ele chega muito mais próximo do número real do que a gente tinha antes. É muito mais assertivo, no caso. Com certeza. Falando em assertivo, qual que é a previsão de divulgação aí dessa previsão mais assertiva da safra? Então, amanhã, no dia 20, né, nós teremos um evento em Mafra, no CTG Raízes da Tradição, em que estamos esperando, né, estamos convidando, estamos divulgando para em torno de 700 pessoas, vai estar sendo feito o evento lá. E nesse evento nós vamos ter algumas palestras falando sobre manejo de solo, manejo de conservação de solo, né? Por exemplo, com o Laércio, agricultor, com outras pessoas. E, ao final, a última palestra que a gente vai ter antes do almoço lá que vai ser oferecido, vai ser feita a divulgação desses dados que foram coletados desde a semana retrasada, semana passada, e essa semana também, que foi a concentração maior, né? Nas semanas anteriores foram coletadas 15 amostras, e nessa semana, até hoje, serão coletadas as outras 35 amostras, que serão encaminhadas para o laboratório para fazer essa medição. E aí a divulgação acontece amanhã? A divulgação acontece amanhã. Esse evento, Johnny, ele é voltado para o público que planta o soja mesmo ou para toda a área da agricultura? Como é que funciona esse evento? Isso, normalmente a gente porque como o número é limitado, né, que a gente tem um número limitado de pessoas que a gente pode convidar, ele está mais direcionado para o público sojicultor, né?
Então, assim, tanto é que a Cooperalfa, que é um dos parceiros, a Coperd é um dos parceiros, o Instituto Federal de Santa Catarina, a sede Canoinhas, também é um dos parceiros, Cicobi é um dos parceiros. Todos esses parceiros, né, a própria Epagre também, estão convidando, né, as pessoas nos seus municípios e tudo mais, né, os sojicultores e às vezes até outros produtores também, produtores de milho, porque normalmente o produtor de milho e o produtor de soja são a mesma pessoa, né? Então não é um produtor que planta milho e outro que planta soja. Então estão sendo convidados a participar desse evento lá em Mafra. Johnny, agora há pouco tu me falasse que esses levantamentos está trazendo aí algo que pode surpreender positivamente na produção. Você acha que esses números podem mudar? Eu acho muito difícil, porque pelo que a gente tem percebido nesse giro que a gente deu, né? Nós percebemos que as lavouras já estão, a grande maioria das lavouras já estão no estágio bem avançado de maturação. Então, a não ser que ocorra uma chuva de granizo muito intensa, alguma coisa assim, para afetar essa produtividade de alguma forma, né? Mas, no geral, nós não vamos ter uma mudança tão brusca assim, né? A não ser que seja um fenômeno muito drástico que possa ocorrer. Mas, a princípio, pelo que a gente está percebendo hoje, essa modificação até pode ocorrer um pouquinho, mas vai ser muito pequena no número que a gente vai trabalhar para o número que provavelmente vai ocorrer. Se acontecer. Se acontecer. Se acontecer. Uhum. Para você que está chegando agora aqui na Demais FM, a gente está conversando com o Johnny Fusinato Franzon, ele que é extensionista rural aqui de Itaiópolis. E para você que não pôde acompanhar a entrevista desde o início, em instantes ela vai estar disponível na nossa página da Demais FM Planalto Norte no Facebook e também no nosso YouTube em demaisnews.fm.br. Johnny, gostaria de agradecer a sua disponibilidade em estar aqui conversando um pouquinho com os nossos ouvintes, principalmente com o pessoal, os plantadores de soja, né? Uma reportagem, uma entrevista que é muito interessante, traz informações importantes para esse público. Gostaria de agradecer aí a sua participação e as informações tão necessárias para a nossa audiência. Obrigado a todos e obrigado pela oportunidade.